Vamos lá, pessoal. Bom, meu nome é Kleber, eu trabalho aqui na Electra, e hoje eu vou falar um pouquinho de Calabash e algumas das melhores práticas e dar algumas dicas de como trabalhar com ele. Na verdade, essa apresentação eu fiz em março do ano passado e nunca mais eu dei uma olhada nela, então provavelmente eu vou me esquecer de algum slide e eu peço colaboração que eu tento voltar e explicar melhor. Bom, alguém aqui sabe o que é Calabash? Sabe? O Calabash, então, ele é uma ferramenta que ele possibilita que tu escreva e execute testes de aceitação automatizados. E ele suporta tanto Android quanto iOS nativo, né? E ele também é open source, ele é de graça, o Xamarin, que agora foi comprado pela Microsoft, então mantido pela Microsoft. É muito fácil, eu estou considerando que você está usando o Mac, daí é só executar a linha de comando aqui no terminal, já vai instalar o sandbox dele, que é tipo um RubyEnv lá, só que tem só o Calabash rodando, tá tudo separadinho ali. Como é que funciona então, né, um teste no Calabash? Tu tem a tua história de usuário e tu tem os teus steps. Daí tu tem os teus cenários, né? Tu tem uma funcionalidade e aquela funcionalidade tem vários cenários. Por exemplo, vamos pegar o login aqui, por exemplo. O login, eu tenho dois cenários. Eu tenho um cenário com login com erro e um login com sucesso. Então, eu tenho que escrever a minha história em relação ao sucesso, né? Nesse caso aqui, a história do login com sucesso é, dado que o aplicativo já abriu e eu estou na tela de login, erradas, então um erro deve aparecer. A gente lê e espera que vá acontecer com o aplicativo, né? Quando a gente está conversando com o pessoal de um negócio, ou seja lá quem for, né? Ou com a documentação mesmo, né? Como é que tu automatiza, né? Como é que tu faz isso aqui, fazer o aplicativo se mexer, né? Então, tu tem um arquivo em Ruby, tu tem que codar em Ruby, né? Os testes. E aí tu vai codar dentro dessas funções aqui. Não me lembro se é bem função ou se é blocos o nome, agora não me lembro do conceito disso aqui, mas se vocês perceberem, nesse given, que é dado, no caso, né, eu estou colocando a frase em que eu vou executar alguma ação. Então aqui está aqui o aplicativo já abriu. Daí eu só vou esperar para que contenha alguma coisa. Ele está fazendo uma query por qualquer coisa que o aplicativo já abriu. E a segunda frase, né, e eu estou na tela de login, como é que ele sabe que está na tela de login? Tem esse método aqui, o wait for elements exist. Aí eu coloco um asterisco, marked, e o label, ou o placeholder, ele vai procurar qualquer coisa que tenha esse texto aqui, e-mail ou matrícula. Então tem que tomar cuidado, né? Quando for fazer uma busca por texto, esperando que você quer validar se é um ou não, especificar o tipo de view aqui, em vez de colocar o asterisco, né? Como é mais fácil tu usar só o asterisco, se tu sabe que não vai dar problema isso. Aí é aquela frase, quando eu preencho as credenciais corretas, touch, que tu faz uma query por alguma coisa, ele vai fazer um touch naquilo, que é, eu fiz aqui, qualquer coisa que tiver e-mail ou matrícula, dele vai tocar no campo e-mail ou matrícula, vai esperar o keyboard, que está escrito wait for keyboard, vai esperar o keyboard, e quando o keyboard aparecer, ele vai escrever meu e-mail. Aí ele vai dar um touch em qualquer coisa que tiver escrito senha, vai esperar pelo keyboard de novo, vai entrar com a minha senha, e vai dar um toque em qualquer coisa que estiver escrito OK, e depois um toque em qualquer coisa que estiver escrito entrar. Que é quando tu finaliza o teu teste, que é quando tu vai fazer o assert do teu teste para saber se ele passou. Tu tem que, para tu fazer o assert, tu tem que escrever o teu teste no den. Que aí tu vai pegar, tu vai fazer uma busca pela frase que deve ser o teu den. Que no caso aqui, vai aparecer, no caso do login com erro, né? Que aí tá aqui, ó, eu escrevi no mesmo arquivo, eu já escrevi os dois cenários, que é com erro, que é só fazer a busca pela frase que tu quer automatizar. No caso do sucesso, eu coloquei, a tela principal deve aparecer. Aí como é que eu faço para saber isso? Eu espero
para que o elemento não exista mais, que é o e-mail ou matrícula. Se aquele e-mail ou matrícula não estiver mais na tela, é porque ele passou para a próxima. Eu não preciso saber qual é a próxima, só preciso saber se ele saiu do login ou não, né? No caso do erro, eu só espero para o elemento erro, qualquer coisa que tenha escrito erro aparecer. No caso desse login, tinha um alert, algum erro aconteceu. Então, assim, user stories, né? É muito importante a prática de escrever as user stories do teu código para tu poder utilizar o Calabash. Porque se tu não escreve, como é que tu vai automatizar o teu teste? O que é aceito ou não no teu teste, né? Tu tem que ter isso bem documentado. E a melhor maneira de fazer isso é fazer com que o cliente, porque se ele escreve o teste, aquilo ali é a tua documentação de como tu tem que codar, não só o teste, mas também como tu tem que codar a tua feature. Então, tu acaba tendo um contrato bem mais forte com o cliente do que tem que ser feito, sabe? Se o teste passar e tiver errado, foi por o que ele queria fazer. É uma boa prática a escrever e também utilizar elas nos teus testes. Aqui diz que automação de teste é programação, né? Então, se automação de teste é programação, cabe a nós, desenvolvedores e programadores, aplicar boas práticas de programação na hora de escrever a automação dos nossos testes. Eu não sei quem foi que disse isso, tá? peguei na internet, então tá aqui. Para isso, a gente pode seguir um bom style code de Ruby, é importante tu seguir isso, para tu ter uma certa consistência no teu código. Aqui embaixo tem um exemplo. E também tu escrever os teus custom steps, que são coisas que tu pode reutilizar durante todo o teu aplicativo. Pode ter lá a tua página de steps, que tu faz uma frase, tu faz uma busca por, sei lá, fez swipe 3 vezes à esquerda. E então o usuário fez swipe 3 vezes à esquerda. Tu escreve esse código do swipe 3 vezes, tu automatiza o swipe 3 vezes, mas deixa ele separado num lugar e que tu vai poder utilizar ele em todos os teus testes. Entendeu? Tu não precisa escrever o código que faz o swipe 3 vezes. E o mais importante, na minha opinião, usando Calabash, é tu utilizar o Page Oriented Pattern, que é, tu meio que centraliza todas aquelas funções ali das frases de um objeto do tipo page, digamos assim, que ele não tem esse tipo, mas tu vai dar um tipo para ele. Por exemplo, tu teria, em vez de eu codar todas as minhas, todos os passos diretamente no steps do login, tudo isso numa classe, tipo, que vai ser login page, só que eu só chamo, depois eu só chamo essa classe e ela sabe quando que ela tem que executar ou para Android ou para iOS. E por isso que isso é importante, porque embora o Calabash ele funcione tanto para Android quanto para iOS, aqui não sei se tem aqui nos arquivos, não, tem nos próximos. Quando tu cria tua página, quando tu cria teu objeto do tipo página, tu tem que dar um import em qual é a biblioteca de métodos que tu vai utilizar para escrever teus testes. Só que ele separa entre iBase e ABase. Aí vocês já podem imaginar que tu tem uma biblioteca para escrever Android e outra para escrever iOS. Então, já não é tão simples escrever os testes, porque tem coisas específicas de Android e coisas específicas de iOS. Mas para centralizar a lógica de quando chamar essa automação, aí tu tem que escrever um page, tu tem que escrever a tua página. Aqui no caso, eu escrevi o meu login page, e aí ele tem alguns métodos, por exemplo, ele tem um método que eu defini, que era só para retornar qual é a query, para saber qual é o campo de e-mail. Um método só para executar as ações de login. Então, mas quando eu mando preencher as credenciais corretas, eu só chamo o objeto page, login, e passo os dados de login que eu quero que ele valide. E para isso eu criei essas variáveis aqui, coloquei num hashmap, se eu não me engano. Não sei se é hashmap isso. Mas coloquei aqui nesse dicionário, só passar
se eu quero que ele valide o usuário válido ou inválido. Não precisa ficar escrevendo hardcoded, assim. É bem mais... Consegue reutilizar bem mais o código. Os métodos que eu utilizo. E aqui uma comparação de como era antes de eu usar o Page Oriented Pattern e como ficou. Aqui eu tinha toda a automação do teste, de fato, escrita. Da nova maneira, eu tenho a automação, só que a execução dos testes, tipo, a ação que ele vai executar na tela, ela está numa classe separada, totalmente... tá vendo? Então, fica bem mais fácil de ler também. Aí depois, quando tu quiser arrumar alguma coisa, é só tu entrar no método e arrumar. Então, isso serve para reutilização de código, né? Por isso que é uma boa prática utilizar o Page Oriented Pattern. Tô brincando, não precisa usar esse regex aqui. O que esse regex faz? Não faço a mínima ideia. Era só para mostrar que era regex. Por que eu falo para usar regex? Agora eu vou ter que me lembrar. Mas eu lembro que tinha um bem específico. Deixa eu dar uma lida no código aqui. A minha história... Ah, tá piscando pra caramba, você está vendo. Lembrei. Aqui no caso, eu estava testando o menu do aplicativo. Só que eu não queria ter que escrever o teste para ele abrir o menu. Por exemplo, o menu tem várias opções, né? Eu não queria ter que escrever, reescrever o código várias vezes para ele abrir notícias, para ele abrir não sei o quê, para ele abrir jogadores, que era no caso do aplicativo do Grêmio que a gente estava fazendo. Eu fiz um método que ele recebe o nome da aba que ele quer abrir e, tipo, ele usa só um método, entendeu? Tu não tem que replicar teu código várias vezes para ele fazer essa automação. E por isso que tu usa regex. Toda vez que eu escrever, por exemplo, aqui, ó, e seleciono a opção associe-se, quando eu passo por entre aspas aqui, tudo que está entre aspas, e já transforma numa variável, menu name, e aí eu só passo para o método que tem que selecionar o menu. Fica mais fácil de trabalhar também. Sim, eu faço um regex, por exemplo, aqui já é um regex, tá ligado? Então tu seleciona a opção, aí realmente o regex que vai extrair tudo que tiver em parênteses, entre aspas, nessa frase, a frase em português, isso, a frase em português. Que aí quando tu começa a reutilizar realmente teu código, né? Aí para menu name, método do page, abrir um menu com aquele nome. Aqui é uma maneira errada, ó. Por exemplo, eu tenho o open menu, aí espera para o elemento existir, alguma coisa marcada como associe-se, e toco no associe-se. Aí depois eu espero para o elemento do tipo, que tenha qualquer coisa escrito pelo aplicativo existir, e toco nisso. Isso foi o que eu consegui utilizar. Daí eu faço só isso aqui uma vez, só que eu fico passando o valor, né, em vez de ficar repetindo o código. Bom, eu tinha um hands-on nessa palestra quando eu fiz ela em março. A gente pode, quem quiser trocar uma ideia sobre Calabash, pode ir lá na minha mesa, não tem problema, a gente conversa um pouco. Faz muito tempo que a gente não utiliza mais, mas fica a gente começar a fazer teste de aceitação nos aplicativos que a gente trabalha, né? Principalmente quando o cliente seguro que é escopo fechado e tal, mas que a gente tem um relacionamento bem longo, né? É bom a gente começar a tentar oferecer isso para os clientes, mas é para a gente agregar qualidade no nosso código e, consequentemente, a qualidade no produto do cliente. Né? E é isso aí, gurizada. Peço desculpas aí se eu... Fazia muito tempo, realmente, que eu não apresentava essa palestra. E foi de última hora porque alguém não pôde vir, não sei quem foi. E... para vocês. Tá? Obrigado. Vamos lá,